Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós celebramos hoje um grande padre da igreja, São Leão Magno. O nome Magno já denota a sua grandeza, colocado entre os grandes padres, aqueles que, autores dos primeiros cristãos, que ajudaram a consolidar a fé da igreja. Graças a Deus, nós hoje, depois das pesquisas que se desenvolveram no século XVIII, sobretudo XIX, nós temos todo um patrimônio arqueológico que é a contribuição desses grandes autores que nos ajudam a consolidar a teologia. É muito interessante que entre o movimento pentecostal, muitos dos grandes teólogos que, sobretudo dos Estados Unidos, buscaram aprofundar a fé da igreja e saíram somente da leitura do mundo bíblico para entender como é que essa Bíblia foi interpretada, foi lida pelos primeiros cristãos. Lendo os padres da igreja, eles se tornaram católicos. Para vocês terem uma ideia, muitos dos pesquisadores que eu usei no mestrado para entender o mundo pentecostal, autores pentecostais, quando cheguei no doutorado eu tive que deixá-los porque eles se tornaram católicos. E dali então existe um adágio comum entre aqueles que estudam o movimento pentecostal, que o católico mal preparado, aquele que não conheceu a sua igreja, que não conheceu a sua fé, esse se torna pentecostal. Mas o pentecostal que estuda bem preparado, que aprofunda a sua fé, ele se torna católico. Porque ele percebe-se que, na verdade, o cristianismo só existe porque os católicos existiram, porque o primeiro núcleo da fé cristã é o catolicismo, e que ali então ficou para nós a herança de todo esse patrimônio de espiritualidade, de doutrina, de tradição, que é fonte que bebe cotidianamente a Igreja Católica na sua teologia, na sua liturgia. Nós temos nesse dia e só hoje uma carta de São Paulo a Filemon. Entre as cartas de Paulo, algumas são chamadas cartas da prisão. São 4: Filemon, Filipenses, Colossenses e Efésios. Essa carta aos Filipenses ela foi escrita no ano 56, 57, dependendo do ano. Paulo vai estar ou em Roma ou em Éfeso. E é uma carta muito breve, é um bilhete que Paulo manda através de Onésimo para Filemon, e que tem a sua introdução, depois o núcleo central, que é aquele da leitura de hoje, e a conclusão. Nessa carta, Paulo, com muito carinho, com afeto para com Filemon, vai dizer que está escrevendo de próprio punho, ele vai interceder por Onésimo, que é um escravo. Grande alegria e consolo tive por causa da tua caridade. Esse Filemon vai enviar Onésimo com Paulo para a prisão, que vai ficar com ele ali. Paulo já é um homem envelhecido. Prefiro fazer apenas um apelo na tua caridade, porque ele diz: eu poderia te impor isso, mas eu quero apelar para a tua caridade. Eu, Paulo, velho, prisioneiro de Jesus Cristo, faço-te um pedido em favor do meu filho que fiz nascer para Cristo na prisão. Se recordam que quando nós líamos a carta aos Efésios, eu lhes dizia que o escravo era tido como membro da família. Assim como Filemon foi gerado por Paulo para a fé, esse Onésimo também, que era um escravo que se converte por causa da ação missionária de Paulo. Ele era inútil para mim, agora ele é valioso para mim e para ti. Eu o estou mandando de volta. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mais espontânea. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim. Mais na frente, como irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti. Então Paulo tem neste Onésimo o seu irmão, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Então vai interceder para que ele seja cuidado, que seja acolhido. Eu de meu punho o escrevo. Paulo ali, naquele momento, pode ser a prisão determinante ou antes dela, mas que enfim Paulo vai interceder, vai se recordar deste Onésimo, que foi aquele que cuidou dele na prisão. Nós
Vamos escutar hoje, vamos rezar com o Salmo 145, é o primeiro da última sessão do Saltério, que vai do 145 ao 150, que são chamados os salmos aleluiáticos, de louvor. Hoje ele vai louvar o Senhor porque o Senhor faz justiça aos oprimidos. O Senhor dá alimento, liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor é o Senhor quem protege o estrangeiro. Então ele olha essa ação de Deus que vai em todas as direções, e não somente para o povo de Israel, para com os estrangeiros também. É a oração que nós fazemos depois de termos isso, o modo amável como Paulo intercede por Onésimo. É o Senhor que ampara a viúva e o órfão. O Senhor reinará para sempre. Hoje, na aclamação ao Evangelho, nós assim rezamos: eu sou a videira e vós sois os ramos. Um fruto abundante vós haveis de dar. No Evangelho de hoje, nós temos aquilo que é chamado o pequeno apocalipse de Jesus no Evangelho de Lucas. A literatura apocalíptica era uma literatura comum entre as pessoas daquele tempo. A curiosidade dos fariseus que vão fazer essa pergunta para Jesus era uma curiosidade que era decorrente dos discursos que se faziam sobre o término deste mundo. E eles vão perguntar para Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Em Lucas, o reino de Deus é algo que já começou, que já está presente aqui com Jesus. Então a resposta vai ser assim: o reino de Deus não vem ostensivamente. Não é algo que vai chegar de um modo a ser claro, a ser evidente, a ser violento. Nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. De fato, quando Jesus vai fazer milagres, ele vai dizer que se faz milagres é porque o reino de Deus está entre vós. Mas o reino de Deus é uma realidade ainda escondida. Vai chegar o momento que ele vai se revelar plenamente. Assim Jesus responde aos fariseus, dizendo assim: a minha presença é já a presença do reino de Deus. O reino de Deus já está entre vós. Mas agora para os discípulos Jesus vai ser ainda mais claro: dias irão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis nem correr atrás. Pois como a lâmpada, o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Então o relâmpago tem duas características: ele é intenso na escuridão, chama a atenção, mas por outro lado ele é passageiro. Então o reino de Deus não é ostensivo, vai ser detectável com clareza pela sua diversidade com os desvalores deste mundo. Então o reino de Deus é algo que nos dá luz em meio à escuridão das nossas tristezas e problemas. Mas ao mesmo tempo, o reino de Deus, ele não é ostensivo de se impor, mas é um chamado para que nós possamos estar com o Senhor. Mas sobretudo, Jesus vai dizer assim: antes porém, porque ele vai aludir ao Filho do Homem, que vai ser a sua vinda como um relâmpago que brilha, e vai dizer: antes porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Jesus assim anuncia o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Não é possível professar a fé em Jesus Cristo antes do mistério pascal. Por isso que Jesus esconde a sua identidade messiânica, porque é o mistério pascal da paixão, morte e ressurreição que nos dá a possibilidade de compreender de fato quem é o Messias. Antes dele, os apóstolos vão sempre esperar um Messias glorioso e potente deste mundo. Para eles vai ser muito difícil aceitar um Messias que morre na morte vergonhosa da cruz. E também para nós, ainda hoje, é difícil aceitar a presença de Deus que se manifesta nas coisas simples do nosso cotidiano. A cruz continua sendo um desafio para nós. Ó Deus, que jamais permitis que as potências do mal prevaleçam contra a vossa igreja, fundada sobre a rocha inabalável dos apóstolos, dai-lhe, pelos méritos do Papa São Leão, permanecer firme na verdade e gozar paz para sempre.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.